Bom, vamos então dar início a esse mais um seminário aí do nosso programa de seminários do mestrado e do programa de mestrado e doutorado em computação aplicada do INPE. Hoje nós temos aqui a honra de receber o nosso amigo, já de parcerias há algum tempo, que é o professor Ulisses de Almeida Barres, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Ele é pesquisador lá no centro. O professor Ulisses é formado em física pela USP. Ele vai falar um pouquinho. Você pode falar um pouquinho da tua história aí, né, Ulisses, rapidamente, principalmente a parte de pesquisa, pós-graduação. E ele traz para nós hoje um tema extremamente importante, que é uma iniciativa internacional, que tem, inclusive, aí o apoio de vários órgãos importantes no cenário mundial. Essa iniciativa se chama Open Universe. Então, o Ulisses vai contar para vocês o que é isso, como começou, quais os desdobramentos, entre os quais inclui uma parceria aqui com o INPE, né? Inclusive envolvendo aí orientações dentro do programa de computação aplicada. Então, eu passo a palavra ao professor Ulisses. Como vocês sabem, o nosso seminário ele tem aí duração em torno de 50 minutos, 1 hora para apresentação, e depois nós abrimos, então, para perguntas, né? O VJ e eu estamos controlando aqui a plataforma, então, se vocês tiverem pergunta, também podem fazer pelo chat, mas, de qualquer forma, ao final da palestra, nós abriremos aí para perguntas e discussões. Só um aviso, Reinaldo. Vou pedir para os alunos não esquecerem de colocar o nome e o curso, mestrado, doutorado, para Rafael contabilizar as presenças, tá bom? Obrigado. Ok. Bom, então eu passo a palavra ao professor Ulisses e desejo a ele um ótimo seminário. Beleza, obrigado, Reinaldo. Na verdade, é uma honra para mim estar falando para essa audiência. Fico muito contente de poder apresentar o projeto para vocês, principalmente no contexto dessa colaboração que o Reinaldo falou que existe entre a gente já nesse projeto. É importante fazer uma ressalva que, diante de vocês, eu sou um peixe fora da água, mesmo no tema que eu vou apresentar. Porque eu não sou um cientista da computação, eu sou um astrofísico ordinário, digamos assim. Quer dizer, eu me preocupo com as fontes astrofísicas, com a interpretação científica, e não sou nem perto de um especialista em toda a parte de ciência de dados comparado com vocês, né? No entanto, quer dizer, hoje em dia a ciência aberta é fundamental e usar o máximo possível a ciência de dados para permitir que a ciência seja feita da maneira mais aberta e produtiva possível é fundamental, e esse é o pano de fundo do Open Universe. Como o Reinaldo falou, quer dizer, eu sou um astrofísico de raios gama, né? Eu estudo física de altas energias, mas o Open Universe ele extrapola isso, né? Ele é uma atividade mais geral. De fato, o subtítulo desse projeto seria, como está aqui no primeiro slide, Ciências Espaciais para o Desenvolvimento. Então, a pergunta que a gente se colocou, a proposta que a gente se pôs nesse projeto, eu vou falar muito sobre essa parte de desenvolvimento, um contexto, digamos assim, socioeconômico, filosófico, bem grande, para que vocês entendam qual é o objetivo do projeto e talvez se atraiam por ele em alguma medida. Surgiu no contexto das Nações Unidas, né, uma proposta para a ONU que a gente fez para tentar aumentar o impacto das ciências espaciais no desenvolvimento sustentável, no desenvolvimento em geral, no contexto aí dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU tem trabalhado. Essa proposta, ela é uma proposta conjunta, né, na verdade, de duas pessoas, principalmente, né, que levaram ela adiante ao longo dos anos. Esse negócio começou em 2016, 2017, uma longa estrada. Paulo Diome, que é um ex-cientista da Agência Espacial Italiana, e eu, do lado do Brasil, e mais recentemente aí no INPE, quem tem colaborado bastante com a gente é o Reinaldo, né, como ele falou. Então, vamos lá. Eu gosto de começar mostrando essa imagem. Essa é uma imagem da caverna de Lascaux, perto de Bordeaux, no sul da França, onde tem algumas das pinturas rupestres mais antigas e certamente mais formidáveis da nossa história, né?
E é tão impressionante que quando Picasso visitou Lascaux, o comentário dele, ao fim, foi que a gente não fez nada muito novo na arte nos últimos 12 mil anos. Quer dizer, é engraçado ver essa perspectiva, porque a gente sempre se vê segundo a lente do nosso momento atual, né? É claro que a tecnologia, a evolução técnica diferenciou muito o homem do homem primitivo, nas suas habilidades, naquilo que ele consegue fazer, em como ele se relaciona com o mundo. Mas a essência do homem, a capacidade essencial do homem são as mesmas desde sempre, né? E isso é interessante porque esse é o contexto, essa é a importância singular que, por exemplo, uma ciência como a astronomia tem, que em princípio não é uma ciência aplicada, tem no desenvolvimento humano. Quer dizer, é uma área da ciência que atrai profundamente o homem e portanto, ela pode servir de porta de entrada para se desenvolver outras coisas maiores a partir dessa atração original, né? Então, acho que a astronomia é muito privilegiada no poder atrativo que ela tem. E essa outra imagem aqui são alguns estudos recentes que têm sido feitos, mostrando que já naquela caverna, nas pinturas rupestres de Lascaux, aparentemente algum sinal de observação do céu, registros de constelações, tais como aquele homem primitivo as via, estão embutidos nos desenhos. Eu acho que ainda está no nível de conjectura, eles estão estudando isso, mas faz parte dos entendimentos mais avançados que se tem hoje sobre a complexidade dessas pinturas rupestres, da relação do homem daquela época com o mundo. E a observação do céu sempre foi um aspecto constante, né, na história do homem. Em particular, é muito interessante esses registros, né, cerca de 200 anos antes de Cristo, da China, na dinastia Han, onde vocês veem o registro de 7 cometas que foram feitos pelos astrônomos, ou que seja, os observadores celestes da época, provavelmente mais astrólogos. E é interessante, eu uso essa imagem para ressaltar um outro aspecto. Toda a ciência, tudo que o homem faz, mas principalmente a astronomia, por esse aspecto humano atrativo profundo que ela exerce, ela sempre dialogou de modo muito profundo com a cultura e sempre informou e direcionou a cultura, mas também ela foi direcionada pela cultura. A ciência e a cultura estão em constante diálogo, não existe a ciência feita de maneira pura, né? É sempre num contexto cultural. E a ciência feita em diferentes contextos segue diferentes caminhos. Os fatos são objetivos, mas os caminhos, as prioridades, as interpretações mudam. E é interessante, se você pegar, diferentemente, por exemplo, do que aconteceu na Europa, os chineses que observavam o céu de maneira sistemática há muito mais tempo, talvez, não chegaram tão rapidamente à compreensão das leis dos movimentos celestes e de outras coisas. E é muito interessante observar a ênfase que eles punham na observação e no registro de eventos como supernovas, cometas, etc. Isso é porque na cultura deles, muito mais importante que a regularidade dos fenômenos, que aí necessitava talvez de uma formulação racional por trás da natureza da realidade, esses fatos celestes, esses eventos, fenômenos celestes, eram interpretados como sinais dos tempos, sinais de eventos que iam acontecer, então, de uma maneira um pouco astrológica. Então, eles estavam muito mais preocupados em registrar com precisão, pelo menos dentro da ciência oficial, né, do uso oficial da astronomia na China antiga, esses fenômenos extraordinários, que eram interpretados como sinais dos tempos que estavam por vir, do que a regularidade, é claro, para além daquilo que precisa-se para marcar as estações e fazer agricultura, etc. O ápice da ciência observacional, primeiro, antes da instrumentação do telescópio em particular, foi atingida com Tycho Brahe. E aqui tem alguns aspectos interessantes a serem observados. Quer dizer, primeiro, todo mundo sabe o impacto que o Tycho Brahe teve depois do desenvolvimento na comprovação do modelo heliocêntrico, né, no estabelecimento aí da nova visão do cosmos que resultou através dos trabalhos de Kepler. Mas pouca gente sabe, eu acho, né, não se fala tanto, que o Tycho Brahe era financiado de maneira profusa. O observatório que ele construiu para si, né, nessa ilha de Hven, e foram 2, né, que foram construídos
Uraniborg e Stellenbosch, o grant que foi aplicado na construção desses observatórios era da ordem de 1 a 3% do PIB da Dinamarca. Então, quer dizer, estima-se, né? O Tycho Brahe foi financiado enormemente o seu trabalho, e a qualidade de dados que ele obteve, foi a maior que já foi conseguida em astronomia a olho nu, certamente está atrelada ao fato de que ele teve recursos e pessoal, financiamento consistente por muito tempo para desenvolver o seu trabalho. Quer dizer, isso não é verdade só agora, mas sempre foi verdade em qualquer atividade, inclusive na ciência. Bom, com o passar dos anos, é claro, não só o telescópio, mas o crescimento de muitos instrumentos e observatórios mais avançados ao redor do mundo, culminou no século XIX, no fim do século XIX, com a primeira tentativa global de se fazer uma colaboração em astronomia. Provavelmente essa foi a primeira colaboração internacional de ciência que se montou, né? Foi a colaboração para se construir a Carte du Ciel, que nunca foi concluída, completamente, mas foi um projeto que envolveu dezenas de observatórios ao longo do mundo para mapear todo o céu de maneira sistemática, homogênea, até a magnitude 12, ou seja, alguma coisa em torno de 10 a sexta estrelas. Como eu disse, esse projeto, né, se encerrou antes de ser concluído, né, mas teve um grande impacto, porque eu acho que foi a primeira, de fato, iniciativa de cooperação científica internacional de grande escala, né, em grande magnitude. E envolveu lugares inesperados, né, até como o Vaticano. O Observatório do Vaticano é um dos importantes observatórios participando da Carte du Ciel, veja aqui na lista, observou 256 mil estrelas que foram catalogadas na carta, comparável aos maiores observatórios da época, né? E vocês veem aqui as fotos das freiras trabalhando nas chapas fotográficas. Quer dizer, tudo isso para dizer que, de fato, os grandes projetos científicos, em particular na astronomia, têm uma potência de ligar fronteiras e romper barreiras culturais e integrar as coisas, que é muito grande, né? A ciência que a gente vive hoje é uma ciência de grandes quantidades de dados, grandes volumes de dados e de instrumentação muito complexa. Por isso, quer dizer, a astronomia, pelo menos, é dominada pelos grandes observatórios, sejam do espaço como da Terra. Eles em si já são empresas de colaborações internacionais vultuosas, né? De um grande número de pesquisadores, grande número de instituições e também grandes volumes de recursos. Tudo isso começou com o lançamento, claro, logo depois da corrida espacial, o lançamento do satélite Uhuru, entre os anos que operou entre 70 e 73, e fez a primeira varredura do céu em raios-x. E ao fazer a primeira varredura do céu em raios-x, iniciou essa época das grandes varreduras celestes, né? Começaram nas altas energias, pela conveniência desse tipo de observatório que tinham grandes campos de visão e ficavam na órbita, coletando dados continuamente, né, enquanto eles orbitavam e tendo acesso a diferentes regiões do céu muito facilmente. Mas hoje, quer dizer, se expandiu em todo o espectro eletromagnético. De fato, a primeira coisa que se faz quando se tem um instrumento revolucionário é uma nova varredura do céu, né? Para ver se novas descobertas e se recatalogar aquilo que já se conhece. E, de fato, o Uhuru foi muito importante. Ele descobriu o primeiro buraco negro de massa estelar, ou o primeiro buraco negro, de fato, confirmado, de qualquer massa, que foi nos sistemas binários, né, nas binárias de raio-x, que tem uma estrela de grande massa orbitando um objeto compacto, um buraco negro no caso, e a gente consegue observar o sinal de raio-x da acreção de matéria da estrela pelo buraco negro, né? Então, essa foi a primeira comprovação, a observação de um buraco negro indiretamente. E deu o prêmio Nobel ao Riccardo Giacconi em 2002. Antigamente, normalmente, e também isso é uma questão tecnológica, né, que tem sido superada, quer dizer, a análise desses dados é muito complexa. Então, quer dizer, esses dados no início eram deixados com as colaborações, que tinham a missão de analisar essa informação, publicar os catálogos, digerir essa informação, o conteúdo científico dela para o público, e depois eles eram arquivados com um grau inicialmente muito pobre, hoje mais eficiente de acessibilidade, né? No sentido de que você tem acesso aos dados brutos
e acesso a alguma ferramenta de software que permite você trabalhar em cima desses dados brutos, se for do seu interesse. Mas era aquilo, quer dizer, se vocês observam esse mapa do catálogo definitivo, né, do Huro, o Huro observou entre 70 e 73, durante 3 anos. Levou-se 5 anos, mais do que o tempo da missão em si, para se publicar o catálogo definitivo dos objetos observados pelo Huro. É claro, a coisa estava começando, mas ainda hoje existe uma inércia, né? E o tempo de publicação e a qualidade, a usabilidade, digamos assim, não a qualidade, mas a usabilidade dos dados das missões astronômicas que são disponíveis, são aquém daquilo que se poderia fazer para a tecnologia disponível. Então, esse é o contexto e motivação da nossa proposta, da ideia do Open Universe, né? São 2 fatores principais que entram no contexto para nós. O primeiro é o contexto atual da astronomia, né? Que você tem, onde você tem um crescimento exponencial na quantidade de dados que estão sendo produzidas ou coletadas, ao ponto que é virtualmente impossível que o conjunto de astrônomos profissionais responsáveis pelo desenvolvimento de um instrumento sejam capazes de explorar ele completamente. Então, quer dizer, os instrumentos científicos hoje produzem mais informação do que o seu time consegue explorar. E vocês veem aqui, então, que a astronomia está, de fato, nessa década, saindo da fase, sei lá, da continuação da lei de Moore, de disponibilização dos dados que ela sempre tinha, de produção de dados que ela sempre tinha, e mudando o patamar para alguma coisa parecida com o que acontece na física de partículas, né? Veja, por exemplo, o CTA, que é um dos experimentos que eu trabalho, vai produzir alguma coisa como 30 terabytes de dados por dia. E o SKA, que vai ser o maior observatório em termos de volume de dados na próxima década, e certamente o maior radioobservatório, produz 30 terabytes de dados por ano por astrônomo profissional. O que é uma quantidade, e não só radioastrônomo, todos os astrônomos profissionais, é uma quantidade de dados enorme e, quer dizer, para justificar os imensos custos e recursos aplicados na produção de tantos dados, a gente tem que usar eles de maneira comensurada, quer dizer, precisa produzir ciência num volume maior, equivalente, produzir conhecimento num volume maior equivalente àquele do acúmulo de dados. Isso tem se tornado cada vez mais possível, esse é outro contexto de fundo dessa proposta, porque as capacidades computacionais e a interconectividade que a internet deram, quer dizer, primeiro cruzaram todas as barreiras de comunicação e tornaram a possibilidade de transportar esses dados em ambas as direções, né, de quem produz e do usuário, basicamente um fator ilimitado, né? E a coisa importante é que, ao se distribuir mais os dados, espera-se que, e de fato é o que se verifica, que a produtividade científica deles aumenta, mais pessoas trabalhando em cima dos dados, tendo novas ideias, usando para diferentes aplicações, não só para a ciência estritamente falando, né, para o resultado científico estritamente falando, e você não só amplia a comunidade científica, que hoje é restrita a alguma coisa como 10⁻⁴ cientistas que se beneficiam da informação que a gente produz diretamente, né? São da ordem de 10 mil pessoas que têm acesso direto e conseguem usar diretamente a informação produzida em astronomia hoje. Se você pensar num mundo que tem quase 10 bilhões de pessoas, de fato é nada. Mas a gente tem potencial de que alguma coisa como 10⁷, 10⁸, milhões de pessoas possam, de fato, usar diretamente, não a imagem que sai no jornal do Hubble, mas os dados científicos para alguma coisa, seja para fazer citizen science, seja para fazer projetos na escola, para aprender sobre algum tema com informação real, né? Ou usar os dados como simplesmente a base para aprender a lidar com as tecnologias do século XXI associadas à data science, por exemplo, né? Com um tema que é interessante como astronomia e tem um potencial atrativo muito grande. Ou seja, existe um potencial latente gigantesco e inexplorado. Vamos falar agora um pouco dos recursos e da questão espacial, né? Principalmente já que a gente está no contexto do INPE aqui. Bom,
Eu peguei aqui informação do Space Report, que é feito regularmente pela Space Foundation. E se vocês pegarem os cerca de 415 bilhões de dólares que são gastos anualmente na atividade espacial, 20% desses recursos têm origem governamental, ou seja, a atividade espacial consome muito recurso de taxpayer, né? E 5% dos satélites que operam no espaço são satélites científicos. Então, 5% daqueles 400 bilhões que são quase 400 bilhões que são a economia espacial, 5% disso são satélites de caráter científico. Ou seja, os investimentos diretos em ciências espaciais custam anualmente cerca de 15 bilhões de dólares só nos Estados Unidos. E basicamente isso é praticamente todo o percentual do PIB brasileiro que é investido anualmente em ciência. Ou seja, a quantidade de recursos que vai só para a área espacial nos países em desenvolvimento é muito grande. Ou seja, esses dados que são produzidos com dinheiro público, eles têm que voltar para o público de algum modo. Quer dizer, não é suficiente no mundo de hoje simplesmente fazer as descobertas científicas, né? A gente chegou num momento em que existe um potencial para reverter, para trazer esse resultado da ciência fundamental, né? O conhecimento em si, que é um valor, da maneira mais direta possível para quem paga ela, que são as pessoas, são os trabalhadores que pagam impostos. E é conveniente para a ciência, porque se vocês veem aqui, por exemplo, esse gráfico, que é muito conhecido, essa é a diferença de impacto de um paper que é publicado no Archive ou não é submetido no Archive. Os dois são publicados. Um é publicado numa revista fechada, o outro é publicado no Archive, que todo mundo pode ver e tem uma amplitude de impacto muito maior. Quer dizer, reverte para a ciência, de novo, quando você torna a sua ciência conhecida e partilhada entre os outros, né? O benefício é maior. Mas não para só aí na banalidade, digamos, da contagem de citações de um artigo. Por exemplo, esse gráfico mostra o número de artigos publicados com dados do Hubble. E aqui você tem uma divisão entre artigos que são de programas do observatório, artigos que são de PIs, que submeteram os dados, e por aí, guest observers, né? E por aí vai. E veja que 50% da produção de artigos do Hubble vem de dados de reuso de arquivo. Ou seja, não o PI que teve a ideia e pediu os dados e publicou eles no final. Isso é 40%. 50%, e depois os outros 20%, outros 10% vem daqui, mas 50% vem simplesmente do fato que o Hubble tem o melhor arquivo de dados abertos científicos de todos os observatórios que existem, o mais fácil, bem documentado de utilizar, e claro, é um instrumento de excelente qualidade, mas metade da publicação do Hubble vem dos arquivos. Ou seja, existe uma grande... É evidente que ter bons arquivos de dados que sejam facilmente utilizáveis por qualquer um, não só os especialistas envolvidos no instrumento, reverte para a ciência e justifica a existência de instrumentos como o Hubble, né? E aqui é interessante, né? Ver como, durante os anos, o número de autores que participam dos artigos do Hubble também evolui, dada essa evolução do número de artigos que é publicado de maneira aberta, né? Ou seja, essa ciência aberta gera impacto em todo o mundo, né? Não só no país que tem as condições de iniciá-la. E, bom, se você for listar as coisas que foram descobertas com dados de arquivo do Hubble, você pode citar a idade do universo, taxa de expansão do universo, que deu Nobel em 2011, buracos negros supermassivos, Nobel em 2020, distribuição de matéria no universo, que dá indício para matéria escura, ou seja, são dados relevantes que são publicados, que são ciência relevante se tira de dados de arquivo, porque simplesmente muita dessa ciência precisa de um acúmulo de dados por uma grande quantidade de tempo e que não necessariamente estão sentadas estão sob a coordenação de um único PI, né, ou de um pequeno grupo de pessoas. Aqui vocês podem comparar de novo o número de artigos publicados em função do ano pelos principais instrumentos
né, num report feito pela National Academy of Sciences. De novo, o Hubble é de longe o mais produtivo comparado com os outros observatórios. Todos esses observatórios têm algum tipo de arquivo aberto. Em particular, o que tem o segundo melhor arquivo aberto, porque isso é muito desenvolvido nas altas energias, é o Chandra. E veja que não à toa ele é o segundo que tá nessa lista de produtividade. Ou seja, a correlação é imediata, né? E o reflexo na mídia. Isso daqui é o número de discovery, de anúncios de descobertas que saem na mídia por causa dos diferentes observatórios, né? Veja que o Hubble é um caso à parte. Não só pela qualidade, mas também certamente pela abertura e o seu excelente base de dados, né? E aqui é só uma estatística que mostra que gente do mundo inteiro, todo ano, usa dados do Hubble. E certamente entre eles tem pessoas que nunca foram PIs de nenhum pedido de tempo no Hubble. Bom, a astrofísica, a astronomia, ciências espaciais em geral, é uma das ciências mais internacionais e de maior impacto. Isso foi um report que foi encomendado pela CAPES em 2017 sobre a ciência no Brasil, e duas coisas interessantes. A primeira delas é que, apesar do número de papers publicados em ciências espaciais no Brasil não ser altíssimo comparado, por exemplo, com medicina, agricultura, coisas assim, ela é de longe a que tem mais impacto, junto com física, que não por acaso são as duas ciências mais internacionais. Se vocês pegarem aqui, astronomia e astrofísica, a porcentagem de colaborações internacionais onde os projetos brasileiros estão envolvidos, elas são as maiores. Vocês poderiam argumentar, mas isso é porque você está agora contando o impacto da ciência de qualidade que é feita lá fora, em comparação com uma ciência talvez de menor qualidade que é feita aqui. Não é bem isso. É claro que tem muita ciência de qualidade lá fora e isso ajuda a subir esses índices. Mas se você fizesse esse report para um outro país, como eu vi recentemente as estatísticas da Holanda, o impacto da Holanda, quando ela colabora com países do terceiro mundo, ou digamos assim, do Global South, né, em países em desenvolvimento, que a gente fala, quando a Holanda colabora com países em desenvolvimento, o impacto da ciência dela cresce também. Ou seja, vale para os dois lados. Não cresce no mesmo percentual, porque já é uma ciência muito avançada, mas cresce num percentual significativo, 20%, mais que 20% de impacto, ou 30% daquilo que seria se ela estivesse fazendo sozinha, né? Então, quer dizer, a colaboração reverte em produtos científicos. E para ter colaboração, tem que ter intercâmbio, tem que ter abertura e troca de informação. E muito interessante, isso é interessante sublinhar, se você pegar os países com os quais o impacto relativo, né, das citações é maior, não são aqueles com os quais a gente mais coopera e que são os tradicionais líderes científicos mundiais, como Estados Unidos, Europa e por aí vai. Mas o maior impacto vem de países de colaborações com China, Rússia, Índia e alguns países que estão no mesmo nível de desenvolvimento que nós, ou que são países emergentes, né, como nós. O que mostra uma outra coisa. A colaboração científica e a troca de informações entre países que partilham do mesmo contexto de desenvolvimento gera grandes dividendos para esses países. É muito importante. Então, não só a colaboração vertical, né, que a gente chama, mas a colaboração que é chamada de sul-sul é muito importante. E a ciência aberta tem um potencial muito grande de estabelecer esses vínculos, de aumentar esses vínculos e de capacitar cada vez mais pessoas nesses países emergentes a colaborarem entre si, multiplicando esse fator que a gente vê tão claramente refletido na estatística aqui. Por que se preocupar em tentar montar um projeto de dados abertos de astronomia para ter impacto no desenvolvimento? Quer dizer, parecem coisas totalmente distantes, né? Que você possa acessar um dado sobre, sei lá, o espectro de um certo tipo de estrelas, e que impacto isso tem no desenvolvimento sustentável? Bom, primeiro vamos falar um pouco do impacto do espaço. É mais do que evidente, quer dizer, que tem alguns números, né, do valor de certas economias espaciais, mas o fato é que quando você olha os impactos que ela tem em outros setores, né,
como transporte, planejamento urbano, R&D, monitoramento do clima, telecomunicações, defesa, energia, até coisas menos óbvias como turismo, finanças e por aí vai, o espaço tem um impacto direto em todas essas áreas, direto e significativo. Ou seja, as tecnologias e as técnicas que se usam para fazer ciências espaciais, elas têm um grande potencial de gerar capacidades que depois se multiplicam em diversos setores da sociedade, né? Seja porque elas treinam pessoas com os mesmos skills, as mesmas habilidades que são transferíveis para outras áreas, como pelo fato de que ela capacita pessoas a trabalharem na área espacial e a área espacial depois reverte em uma série de benefícios para outras áreas da economia. Então, quer dizer, a área espacial ela é central na equação econômica do mundo moderno. E então faz sentido se falar de usar a ampliação do impacto daquilo que se faz na ciência, no nosso campo, para o desenvolvimento sustentável, para o desenvolvimento dos países, para capacitar os países para a economia do século XXI. E aqui depois é uma continuação da mesma coisa que eu já falei. E existe um exemplo muito claro, claro que é dentro de um contexto bastante maior e complexo, mas é um exemplo próximo a nós, que é o impacto que uma ciência sustentável, agora eu uso esse termo, ciência sustentável, tem no desenvolvimento de um país. O que eu diria que é uma ciência sustentável? É uma ciência que, primeiro, quer dizer, ela encontra um contexto apropriado para se iniciar e para se expandir, ou seja, ela está inserida num ambiente onde ela pode se desenvolver, ela tem um custo-benefício favorável e ela está na fronteira do desenvolvimento científico, ou seja, é uma ciência barata que reverte em descobertas reais e que, portanto, reverte em ciência relevante. Fazer ciência barata e irrelevante é jogar dinheiro fora. A gente precisa fazer ciência relevante, precisa fazer coisas que tenham impacto, né? Senão a gente não muda de patamar e não força desenvolvimento, fica tudo incremental. Essa foto que vocês veem aqui no fundo é uma foto do Laboratório de Raios Cósmicos de Chacaltaya, a 5.000 metros de altitude na Bolívia. Essa cidade ao fundo aqui que vocês veem, a 1 hora de carro, provavelmente, é La Paz. Então, esse foi o lugar onde o César Lattes fez algumas das medidas de raios cósmicos que depois levaram à descoberta do pion, que deu o prêmio Nobel ao chefe do laboratório onde o Lattes trabalhava na época, que foi o Cecil Powell, na Inglaterra, em Bristol. Mas isso nos anos 48. Mas algumas das medidas foram feitas nesse laboratório. E há um excelente... esse contexto científico dos raios cósmicos na década de 40, 50, está digamos assim, na origem da ciência organizada brasileira, da pesquisa científica do Brasil. E é um bom exemplo dessa ciência sustentável que eu mencionei aqui. Quer dizer, existia um contexto apropriado. Quando Lattes voltou para o Brasil, ele era um pioneiro da área de raios cósmicos, participou da descoberta de uma nova partícula elementar. Ele foi o primeiro a perceber que pions eram produzidos, né, os pions que ele descobriu nos raios cósmicos eram produzidos nos aceleradores artificiais. O primeiro tinha acabado de ser construído em Berkeley, nos Estados Unidos, e foi ele que notou que essas partículas estavam sendo criadas lá também, ou seja, ele fundou a física de aceleradores, basicamente. A física de raios cósmicos sempre teve um custo-benefício muito favorável. Ela é relativamente barata comparada com outras áreas da ciência. E, na época, as grandes descobertas de partículas elementares, ou seja, a fronteira da física, era feita pela estudantes de raios cósmicos. Muitas partículas foram descobertas com os raios cósmicos. É claro que depois dessa guinada que o Lattes estava lá como pedra angular, de se perceber que essas partículas estavam sendo criadas também nos aceleradores, nas colisões dos primeiros aceleradores, claro que aí mudou o foco. Era muito mais fácil você descobrir novas partículas no ambiente controlado do acelerador. Mas, até então, eram os raios cósmicos que estavam na fronteira. Ou seja, tinha esse outro aspecto. Isso não só permitiu, quer dizer, a ciência no Brasil já tinha uma ciência teórica que estava começando de qualidade, somente com a importação de vários cientistas
para o estado de São Paulo, né? Nos anos 30, 40. Mas a coisa realmente, quer dizer, o conceito de que o Brasil poderia fazer ciência experimental e desenvolver, portanto, tecnologia, técnicas, e estar na fronteira das descobertas científicas, surge com o Lattes, e não é à toa que o CBPF é fundado como um instituto para abrigar o primeiro acelerador de partículas do Brasil, que não se materializou, mas foi esse o intuito, mas, de todo modo, a física de raios cósmicos existe até hoje aqui, e está sempre envolvida em posições de relevância no mundo, mas o CNPq nasceu disso, né, de personalidades e de argumentos que surgiram a partir desse contexto do Lattes. Ou seja, precisava-se de organizar o financiamento da ciência para se fazer ciência experimental de grande nível. Então, tudo isso surgiu disso, e num arco de 10 anos. Né? Entre a descoberta do Pion, a volta do Lattes para o Brasil e a fundação do CNPq, passaram-se uma década ou menos. E hoje, o grande argumento por trás do Open Universe é que aquilo que os raios cósmicos foram para o Brasil e para outros países, como a Rússia, o Japão do pós-guerra, que estava devastado, a Itália do pós-guerra, que estava devastada, quer dizer, o que os raios cósmicos foram para esses países, como possibilidade de desenvolvimento da ciência experimental e depois com desdobramentos tecnológicos, etc., hoje os dados permitem. Quer dizer, os dados têm um contexto apropriado, existe uma quantidade gigantesca de dados que são gerados que excedem a capacidade de análise, ou seja, ninguém precisa ficar sentado em cima do dado como um dragão mitológico, defendendo o seu ouro. O custo-benefício é favorável, tecnologia, information technology é barata, cruzou todas as barreiras de comunicação, de armazenamento, de processamento, não existe razão que justifique a não exploração desses dados pelo mesmo modo de pessoas, e os dados contêm, de fato, os treasure troves, os tesouros da ciência. O futuro já está escondido nesses dados, nos resultados, nos dados que a gente obtém hoje. Então, quer dizer, você tem a fronteira da ciência, de novo, acessível de uma maneira sustentável para qualquer um. E é isso que a gente tem que explorar. Sem se excluir o fato de que os dados abertos, na verdade, eles tornam a nossa própria vida sustentável, no sentido de que eles ajudam a extrair o máximo dos recursos atuais, incluindo cada vez mais atores e evitando duplicações, como, por exemplo, com o uso de protocolos do IVOA, permite inovar em tecnologia e aplicações, envolvendo setores e pessoas de diferentes grupos sociais, né, setores econômicos e países diferentes. É preciso, porém, incentivar uma política de dados que democratize esse acesso, né, a um pequeno custo relativo para as agências e missões. Estima-se que um excelente repositório de dados abertos, como aquele, por exemplo, do Hubble, custa, em média, quer dizer, sempre em torno de 10% do valor da missão espacial. É um valor significativo, mas é um valor relativamente pequeno se você comparar com os benefícios que resultam disso. Então, quer dizer, é preciso que a política científica absorva isso, né? Planeje já esse tipo de coisa nas missões. E é claro, quando você amplia a cooperação, você reduz os custos de longo prazo. E o espaço, mesmo depois de tantos anos, ainda é uma área muito elitista, digamos assim, né? Por exemplo, 90% da literatura do setor espacial, aí é todo o setor espacial, não só ciências espaciais, ela fica na mão de 20 países, né? E apesar e a mesma coisa a patente, 5 países só detêm 80% de todas as patentes espaciais. Então, é um setor persistentemente desigual. E daqueles 80 países que têm algum satélite em órbita, são 2 dezenas, ou seja, 1/4, 1/5 dos países que, de fato, têm capacidade de acesso, né, autônomo à órbita, o que no futuro pode se tornar cada vez mais um fator de desigualdade entre os países, na medida em que a economia espacial se torna cada vez mais relevante, a exploração da órbita e dos sistemas próximos se torna cada vez mais importante economicamente. A ONU já se deu conta disso há muito tempo. E, de fato, quer dizer, no auge da era espacial,
foi criado lá nos anos... na verdade, a criação do Corpus, eu acho que foi logo no início da era espacial, logo depois da Segunda Guerra, quando se começou Não, o Corpus foi criado no início da corrida espacial, que tinha o risco da corrida armamentista espacial. O Corpus é o Committee for Peaceful Uses of Outer Space, o Comitê para os Usos Pacíficos do Espaço. E o objetivo, de fato, é evitar que comece uma corrida armamentista ou qualquer coisa do tipo no espaço desde aquela época dos embates entre os Estados Unidos e a União Soviética. E, de fato, com esse objetivo, a primeira reunião mundial sobre isso foi feita em 68, né, às vésperas da chegada do homem à Lua. E o discurso de abertura dessa conferência foi dada por ninguém mais, ninguém menos do que o Papa na época, o Papa Paulo VI. E é interessante ver o que ele fala aí sobre a questão do desenvolvimento, o espaço e o desenvolvimento. Ele já falava sobre isso à época. Ele diz: quebrar ou desconsiderar as leis morais nesse setor teria consequências particularmente graves. Se os benefícios advindos do uso do espaço forem reservados de maneira desigual a apenas certas nações, inclusão das outras, então veríamos que as recentes e maravilhosas descobertas da ciência se voltaram finalmente contra o homem, trazendo infelicidade ao invés de contribuir para o bem comum como consequência. Na verdade, aqui no meio ele fala de fake news e outras coisas que eu não tornei explícito, né? Disseminação de informações falsas, contra-informação. Observa-se, isso é extremamente importante para todos nós que fazemos ciência, que o progresso científico não é necessariamente acompanhado por um progresso comparável nos campos da ética ou das leis e da cooperação internacional. Então, quer dizer, é necessário que exista uma reflexão moral e ética sobre o trabalho que a gente faz, mesmo em coisas inócuas como a observação do espaço, porque existe uma contrapartida ética do espaço que a sociedade nos dá para fazer esse trabalho, né? Usar os recursos oferecidos a nós pela exploração espacial para ajudar no desenvolvimento das nações menos desenvolvidas é usá-las pelo bem de toda a humanidade e trabalhar para o avanço da justiça e da paz. Ou seja, esse discurso é verdadeiro desde sempre, né? E, de fato, as Nações Unidas têm sempre trabalhado para isso. Quer dizer, primeiro, como um capacitador, as Nações Unidas têm esse papel de sentar entre todos os países e fazer pontes para que os países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos possam ser capacitados e crescer junto com os países mais desenvolvidos. Ela, na verdade, faz isso ativamente como um facilitador, e a UNOS, em particular, que é o escritório da ONU para o espaço, tem o objetivo de ajudar a que todos os países possam explorar o espaço das diferentes maneiras possíveis, claro, sempre pacíficas, mas, na verdade, usufruir, colher os dividendos da exploração espacial, né? Colher os benefícios da exploração espacial. Por que eu estou falando isso? Porque, de fato, esse projeto Open Universe ele foi pensado e proposto para as Nações Unidas por causa dessas características, né? De fato, junto com os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, a ONU tem todo um programa chamado Agenda 2030 do Espaço, Agenda 2030 do Espaço, que coloca, né, num frame espacial essa questão do desenvolvimento, os impactos que o espaço pode ter no desenvolvimento e tenta fazer isso de maneira distribuída. E com base em 4 pilares, né? Economia espacial, sociedade espacial, acessibilidade ao espaço e diplomacia espacial. E foi nesse contexto de acessibilidade ao espaço que o Brasil e a Itália propuseram fizeram essa proposta, propuseram essa iniciativa para a ONU, né? Bom, o que significa? Qual que é a lógica por trás? Eu já falei bastante, mas para tornar mais explícito, é que se a gente pega aqueles dados lá do RURO, como eram disponibilizados pelo RURO lá atrás, quer dizer, arquivos de dados brutos com algum software que permite tratá-los, quer dizer, você tem muita informação, todos os dados de informação estão lá, mas o número de pessoas que consegue explorar esses dados é muito pequeno. Então, quer dizer, não obstante a informação ser aberta, é só um pequeno número de pessoas que consegue usufruir dela. E é claro que, conforme você vai tornando a informação mais high level, né, mais processada,
ou facilitando a utilização dela e do software para extrair informação, conforme você torna isso mais transparente, mais acessível, mais utilizável, você inverte essa pirâmide. Quer dizer, você pega esses dados e transforma numa grande quantidade de conhecimento que beneficia a todos, beneficia não só ao cientista que publica coisa especializada diretamente, mas beneficia o estudante na escola, o citizen scientist, a população que ganha um entendimento melhor de coisas como o valor da ciência, o mecanismo, o processo pelo qual a ciência é feita, aprende a pensar mais de maneira científica, conhece mais o mundo, e isso tem implicações em todas as coisas, inclusive combater fake news, resistência à vacina e, bom, toda essa coisa que a gente hoje em dia vê, e que a gente aprendeu durante a pandemia como quão perigosa e nociva é, né? E alguns exemplos, para quem não conhece o impacto potencial da ciência cidadã, né, da Citizen Science. Existe uma plataforma excelente para isso que chama Zooniverse. E é muito interessante que um dos projetos do Zooniverse foi a procura por exoplanetas. Foi um projeto que foi criado para as pessoas usarem dados reais de maneira simples, né? Porque os dados foram muito bem tratados para isso, mas são dados reais de pesquisa científica, de qualidade científica, para tentar descobrir novos exoplanetas. E, de fato, tem resultado na descoberta de vários. Inclusive, existem hoje artigos publicados em revistas científicas, e esse é só um exemplo, existem outros exemplos parecidos em outras áreas, que não só astronomia, de artigos do Monthly Notices, de revistas de primeiro nível internacionais em astronomia, coautoradas por uma série de cientistas cidadãos, que participaram das descobertas junto com cientistas, né? E tem, inclusive, alguns artigos que foram publicados, inclusive, depois disso, por autores que participaram dessas pesquisas iniciais, só pelos cientistas cidadãos. Quer dizer, é claro que tem toda depois uma ajuda a interpretar de maneira científica os dados e fazer o framing, né, apresentar de maneira científica, mas os artigos são publicados, esse artigo aqui, por exemplo, é publicado, a descoberta de exoplanetas 100% por cientistas cidadãos, que é muito interessante. E, de fato, se você colocar o nome de algum deles no ADS, não é uma publicação que essa pessoa hoje tem, que são várias, e publicações que depois têm citações científicas. Ou seja, isso é para demonstrar que se os dados científicos forem abertos, as pessoas forem instruídas, minimamente treinadas a entender essa informação, sim, o fazer ciência pode se tornar uma atividade coletiva. É claro que os prêmios Nobel vai continuar indo para aqueles que fazem isso de maneira profissional e estudaram a vida toda para isso. Mas, quer dizer, a ciência pode se tornar parte integral do dia a dia da sociedade. A gente pode criar uma sociedade do conhecimento, onde ciência é feita por cidadãos que gostam de ciência, não necessariamente são profissionais. Os dados finalmente permitem isso. Só depende de quem tem acesso aos dados hoje trabalhar para que eles sejam úteis e acessíveis e utilizáveis a todos. E, de fato, vejam aqui o que o Henry Kissinger fala sobre isso no contexto atual também, né? No livro dele, muito conhecido, Ordem Mundial. Os fatos, poderia-se dizer também os dados científicos, são raramente evidentes em si mesmos. Seu significado, análise e interpretação dependem do seu contexto e relevância. Claro, você precisa de um contexto também para analisar um dado científico. Conforme um número crescente de questões são tratadas como se fossem de natureza meramente factual, a visão que problemas devem ser resolvidos por meio não de reflexão, mas ter suas soluções extraídas diretamente de uma lista de fatos, torna-se cada vez mais estabelecida. Ou seja, que Big Data resolve tudo. Não é verdade. Quer dizer, precisa ter uma síntese, uma compreensão desses dados. E para isso você precisa educar a população, a educar as pessoas, e gerar cada vez mais pessoas capazes de entender a informação que está em jogo. E vejam só como é atual isso. A informação, para tornar-se realmente útil, deve estar situada num contexto apropriado, de modo a emergir como conhecimento efetivo. Por si só, o excesso da informação, paradoxalmente, pode inibir a aquisição de novo conhecimento e nos afastar ainda mais da sabedoria. Bom, quem não viu exatamente isso acontecendo durante esse período da pandemia e toda a questão dos fake news que tem se multiplicado? Quer dizer, é preciso gerar uma sociedade crítica. E essa sociedade crítica do conhecimento, capaz de analisar a informação, não só científica, mas todas, mas a informação científica é um caminho para se começar.
é uma responsabilidade de nós que podemos fazer isso através dos dados, eu acho. Quais são os pilares, então, da iniciativa Open Universe? Primeiro, aumentar a transparência dos dados. Existem um monte de catálogos e repositórios de missões espaciais inteiras que são só acessíveis a especialistas. Esses dados têm que ser tornados mais transparentes, mais acessíveis para todo mundo conseguir usar, para eles entrarem nas escolas, por exemplo. Ajudar de modo que dados que nunca vão publicados possam ser publicados, de observatórios de pequeno e médio porte, ou que cientistas em países com menos desenvolvimento possam publicar os seus dados de modo a aumentar o seu perfil científico através da comunicação daquilo que os seus observatórios produzem, as suas facilidades produzem, e assim se inserir no contexto da pesquisa internacional e, se internacionalizando, conseguir desenvolver a ciência no seu país. E depois, é claro, o que eu tenho falado sempre agora, é aumentar a gama de usuários, que é uma consequência dessas duas coisas, né? Essas são as etapas preparatórias pelas quais o projeto passou. Eu já falei praticamente todo o meu tempo, então eu não vou me deter aqui. Basta dizer que o Brasil está em vias de assinar o acordo para estabelecer o Open Universe com a ONU. Isso vai através do MCTI. O CBPF digamos assim, é a unidade implantadora da infraestrutura, mas o INPE faz parte, outros institutos do Ministério fazem parte, e a ideia depois é que isso possa ser ampliado cada vez mais. Então, a gente está em vias de formalizar isso, é um projeto que está sendo desenvolvido desde 2017, com uma série de preparações prévias, desenvolvimento de ferramentas, etc., mas agora, finalmente, está em vias para ser oficializada, formalizada e começar com uma atividade das Nações Unidas, onde o Brasil é o principal protagonista, junto depois com a Itália. Eu vou passar muito rápido. Reinaldo, quanto tempo eu posso falar ainda sem ferir aí o tempo que me é disponível? Deixa eu ver. Você pode falar mais uns 10 minutos aí. Tá bom. Então, eu vou passar 10 minutos. Agora eu vou falar da parte que interessa mais a vocês, porque é a parte técnica. Mas eu fiz essa introdução inicial porque eu acho que é importante, principalmente a vocês que estão inseridos no mundo da tecnologia da informação muito mais que eu, qual o potencial que está por trás dessas coisas, né? E eu acho que a gente pode dar uma grande contribuição à sociedade e tem que dar um viés nessa direção para os nossos projetos, até para justificar por que sim vale a pena investir naquilo que a gente faz, né? Então, a primeira coisa que a gente fez para começar o Open Universe foi fazer um portal de acesso protótipo, que atualmente está disponibilizado na Agência Espacial Italiana, né? Que tinha mais recursos para implementar essa coisa. E a versão futura definitiva vai ser instalada no portal da UNOSA, lá da ONU mesmo, em 2022, né? E o Brasil vai ajudar a alocar isso com eles. Então, basicamente, é um portal que reúne todos os dados disponíveis em aberto, né, que seguem protocolos VO, e coloca camadas de software adicionais em cima para permitir a visualização, a agregação, a extração de informação científica desses dados, de modo que mais pessoas possam se beneficiar. É claro que numa coisa protótipa como essa, vocês rapidamente vão perceber, ao usar o portal, que ele é muito bom para cientistas porque ele faz com que os cientistas possam usar os dados sem precisar serem especialistas na redução, no tratamento dos dados. Ele é um portal que trabalha com os dados em muito alto nível, mas que tem muito trabalho a ser feito ainda para permitir que isso, por exemplo, tenha impacto em escolas ou ciência cidadã. Mas é claro que o objetivo do Open Universe não é fazer tudo. O objetivo do Open Universe, inclusive como questão de policy, porque a ONU sentam na ONU os diretores de todas as agências espaciais do mundo, dos governos, etc. Então, você pode influenciar a direção de políticas, né? O objetivo é elevar os dados a uma camada mínima onde depois eles possam ser usados em várias aplicações. Ou seja, você quebra aquela barreira tecnológica do especialista, do instrumento, do software para analisar os dados, e você disponibiliza a informação num nível que depois um professor pode desenvolver uma aplicação que usa esses dados
para aí sim ter como alvo seus estudantes, ou fazer um projeto de Citizen Science, como a gente está desenvolvendo também no Open Universe. E uma das coisas do trabalho que a gente está desenvolvendo com o Reinaldo, começando a desenvolver com ele, um aluno, é justamente isso, quer dizer, é pensar em arquiteturas desse repositório de dados que facilitem e tornem ele cada vez mais eficiente para agregar uma grande quantidade de informação, apresentar essa informação on demand, permitir camadas de software para visualização, data mining e, inclusive, às vezes, análise, né, usando pipelines em Dockers, né, em containers, coisas assim, para fazer análises on demand também desses dados complexos, ou seja, todas as ferramentas para facilitar a usabilidade dos dados. E, basicamente, a gente concentrou aqui num conceito baseado numa área de ciência, que é a minha área de pesquisa, né, que é o estudo de blazares e núcleos ativos de galáxias. E vocês podem ver aqui, por exemplo, essa é a distribuição espectral de energia, né, ou seja, é fluxo por comprimento de onda do espectro eletromagnético que a fonte emite do rádio até os raios-x. Cada cor nesse gráfico aqui é um instrumento diferente, é um instrumento astronômico diferente, e cada ponto é uma medição feita ao longo de 2, 3 décadas de observação dessa fonte por instrumentos de todos os tipos. E essas janelinhas aqui são os diferentes repositórios espalhados por toda a web que, usando protocolos de VO, a gente pegou esses dados que são mostrados aqui. Ou seja, tem muita coisa também já na web disponível, inclusive de alto nível, mas tudo é muitas vezes repetido, duplicado, similares e nunca integrado, né? E o problema para se fazer ciência é a integração. Então, a gente se preocupa muito com essa camada de integração da informação. Isso permite, por exemplo, depois fazer estudos que ajudem na ciência. A gente tem publicado uma série de artigos científicos como resultado desse software que desenvolve, que a gente está criando, para aplicações que não são necessariamente só a ciência, né? Ou principalmente não são a ciência. Mas quando você torna os dados mais utilizáveis, eles se tornam mais utilizáveis em primeiro lugar por você. Então, você se torna mais produtivo. E aqui é um exemplo, por exemplo, de um estudo quando chega um neutrino numa região do céu. Uma das perguntas que a ciência se faz é: qual é a fonte de origem desse neutrino de alta energia que foi observado pelo IceCube lá no Polo Sul, né? Um experimento no Polo Sul. Mas o neutrino tem um erro de posição enorme e você precisa, então, saber quais fontes, excluir e selecionar as fontes que são as possíveis contrapartidas desse neutrino nos catálogos. E, para isso, você tem que... Não adianta só usar a posição, a coincidência em posição. Veja que tem um monte de fontes que são possíveis contrapartidas. Você tem que, na verdade, juntar os dados, fazer uma mínima análise da energética das fontes, classificar as fontes para depois conseguir reduzir as probabilidades e entender qual que é a contrapartida mais provável para você, e aí sim gastar tempo e recursos estudando para entender a física de origem daquele neutrino, né? Então, quer dizer, veja aqui que esse mapa, por exemplo, ele permite você correlacionar aqui a gente está olhando uma região do céu, e quando você olha uma região do céu, você tem um monte de fontes que tem regiões de erro diferentes. E como é que você sabe se uma fonte X é a contrapartida no catálogo Y? Quer dizer, tudo isso são coisas que são resolvidas ao nível de software e permitem você depois integrar a informação final e ter uma visão completa dessa fonte, com certeza, né? Com a maior probabilidade de quais são as contrapartidas nos catálogos. Existe também uma ferramenta que foi desenvolvida aqui por um colaborador nosso chamado Carlos Brant. A primeira versão está disponível aqui em 2018, que é uma coisa importante na nossa área. Esses softwares de análise, quer dizer, a NASA disponibiliza todo o software de análise, inclusive, às vezes, alguns pipelines prontos para qualquer missão espacial que ela produza. Ela, na verdade, tem uma política de dados abertos excelente, que o satélite observa o dado agora e amanhã ele está disponível para todo mundo, com o software lá disponível também para fazer a análise. Porém, fazer essa análise exige que você conheça a fundo como funciona o instrumento.
e isso limita as pessoas que podem utilizar. Então, é ciência aberta para os especialistas. Se você quer fazer ciência aberta para além dos especialistas, então uma das coisas que a gente tem feito é pegar esses pipelines, fazer sistemas de análise bem robustos e confiáveis e encapsular em containers que depois podem ser utilizados para fazer a análise por qualquer um, com o mínimo de instrução técnica. E a gente pode também, e esse é um dos interesses que a gente tem fazendo o trabalho com o Reinaldo, colocar isso dentro das nossas plataformas online para as coisas serem acionadas on demand e para produzir a análise que o usuário quer. Isso significa que você não tem que passar lá como o Ruro passou 5 anos analisando tudo até conseguir publicar um catálogo. Você pode desenvolver o conceito de living catalogs. Cada vez que alguém usa a informação on demand, ele atualiza também o teu catálogo. E a próxima vez que alguém usar a informação com um dia a mais de dados, o catálogo vai ser atualizado automaticamente, simplesmente porque você tem um usuário interessado naquela informação. Então, isso torna as coisas muito mais dinâmicas e muito mais em linha com o tempo das coisas na nossa época, né? E isso permitiu a gente, por exemplo, fazer em velocidade recorde, porque distribuído em uma série de computadores pessoais e não super clusters de computadores nem nada, o melhor catálogo de Blazares já feito em raios-x, usando 14 anos dos dados do Swift XRT. Nem mesmo a colaboração Swift da NASA tinha um catálogo tão completo de Blazares quanto o que a gente produziu. Por quê? Porque a gente desenvolveu um ferramental que melhorou a usabilidade dos dados da colaboração e, claro, aplicou para um foco específico, enquanto a colaboração se preocupa em fazer catálogos gerais. Mas, a partir do momento que essa ferramenta é disponível, para cada classe ou para cada objeto de interesse, para cada grupo de interesse na astronomia, pode-se progredir com a mesma velocidade, com a mesma eficiência. E a qualidade dos dados é do mesmo nível do que a colaboração da NASA produziria. Tanto que foi publicado peer review em revista na Astronomy and Astrophysics, revista de primeiro nível internacional. E depois a gente fez a mesma coisa, só que para todo o céu, com os dados do Swift, com um grupo de estudantes numa escola de treinamento que a gente fez na Universidade de Nova York, em Abu Dhabi. Isso antes da pandemia, obviamente. E foi um grande sucesso, e o principal catálogo do céu produzido nessa banda foi feito por alunos da Universidade de Abu Dhabi, numa semana de escola de treinamento. Eles não tinham nunca visto Swift, não sabiam nada de astronomia de raio-x, nem nada, e conseguiram fazer o catálogo mais completo, a imagem do céu mais completa em raio-x com o satélite da NASA. Tudo porque a preocupação não é que a NASA é incapaz de fazer isso, pelo contrário, mas o problema é o foco. Quer dizer, que a nossa preocupação era usar as energias, as nossas energias e o pensamento no trabalho para tornar os dados o mais utilizável possível para qualquer um. Então, quer dizer, quando você tem um foco correto, você consegue entregar um produto interessante. E a ideia é essa do Open Universe, é colocar o foco nesse tipo de coisa e mostrar não só como ele impacta o desenvolvimento, mas como ele melhora a nossa ciência e tem um impacto, um retorno científico para nós, né? Aqui é o pessoal na escola trabalhando. Bom, eu acho que eu já estou batendo aí no tempo, só para dizer que essa análise feita pelo Swift... tem mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Tá bom. Essa análise feita com o Swift foram há 15 anos, né, de dados tomados todo dia, foi feita em 3 semanas, usando uma capacidade de 10 PCs, com essa ferramenta de Sky. Então, quer dizer, é totalmente possível. E aqui vocês têm a demonstração, né, de que é um principal catálogo, aquele dos Blazares, porque esse plot aqui dá o limite de fluxo, ou seja, o fluxo mais baixo que a gente conseguiu observar no catálogo, versus a área de céu coberta com aquele fluxo mínimo. Vocês veem aqui, por exemplo... Esses pontos são diversos catálogos de vários observatórios internacionais, missões importantes. Uma nossa inicial foi essa daqui e a nossa final, esse de Abu Dhabi, foi essa curva aqui.
Ou seja, não só ela alcança regiões muito grandes do céu, mas o limite de fluxo que ela atinge em qualquer uma dessas regiões é compatível aos dados profissionais, digamos assim, né, das missões de melhor qualidade que existem. E em para regiões grandes do céu, ela é, inclusive, melhor a qualquer uma existente e, inclusive, compatível ao Erosita, que é a missão mais moderna atualmente em funcionamento. Então, vejam que existe um potencial escondido, inutilizado de ciência nos dados, que precisa também de um investimento em software de qualidade pensado para fazer coisas específicas como essas e pensado para fazê-las de maneira eficiente. Então, quer dizer, de novo, essa experiência com o Open Universe não só tem mostrado para a gente, e o projeto nem começou oficialmente ainda, tem mostrado para a gente que existe um potencial científico enorme, que você faz um projeto para desenvolvimento e, como resultado, você faz importantes passos científicos. E é claro, o que a gente quer com tudo isso? Ao envolver pessoas que nunca trabalharam, de países que nunca fizeram pesquisa astronômica, por exemplo, nesse nível, ao permitir que eles comecem a fazer pesquisa através dessas ferramentas, a ideia é nuclear nova ciência em lugares onde a ciência ainda está engatinhando, né? Esse é o nosso objetivo. E, através disso, melhorar a capacidade técnica das pessoas para elas terem empregos melhores, desenvolverem mais a economia e por aí vai. Quer dizer, é essa conexão entre dados abertos e ciência e desenvolvimento sustentável que é muito evidente. E é um desenvolvimento sustentável para todo mundo. Não é só caridade das pessoas que sabem fazer a ciência, porque vejam os benefícios que a gente tem ao explorar os dados com esse cuidado. Os benefícios nossos, né, para a nossa ciência. Então, acho que é isso. Tem outras... Aqui eu só gostaria de mencionar, quer dizer, que o problema, então, é que FAIR é importante, né? Findable, accessible, interoperable, reusable. Mas tudo isso pode ser FAIR para poucos, se a barreira tecnológica da findability, da accessibility, da interoperability, da usability forem grandes. Se você construir esse sistema para especialistas, ele vai ser FAIR para poucos. Ele vai ser um FAIR elitista. Enquanto que o nosso objetivo é construir um FAIR que tenha impacto desde o cientista especialista até o irmãozinho dele de escola secundária que vai fazer, sei lá, economia, mas é um cientista cidadão, gosta de ciência. Esse é o ponto. Então, eu acho que eu já falei bastante, já deu meu tempo. A gente pode depois conversar mais sobre mais ciência. Tem um monte de coisa aqui que eu posso mostrar para vocês. Mas é isso aí, Reinaldo. Espero ter passado a mensagem fundamental. Bom, Ulisses, obrigado aí. Obrigado pela palestra, muito boa. Antes de passar perguntas para os alunos, né, eu acho que um comentário essas iniciativas de dados abertos, né, têm sido importantes, né, porque, infelizmente, como você sabe, que esses últimos meses o próprio INPE foi proibido de ser o boletim oficial do desmatamento, queimadas, até previsão de tempo, né? Concordo com você, quanto mais gente souber, independente de ser leigos ou não, é importante trazer todo mundo para a inclusão, conhecer as informações, né? Isso também vai contra muitos pesquisadores, infelizmente a gente conhece alguns, que são muito ligados à pesquisa muito individual. Quando acontece isso, eles acham que dados obtidos numa instituição de pesquisa pública, os dados são deles. É muito difícil quebrar essa tradição, entendeu? Mesmo a gente já tivemos várias dificuldades de conseguir alguns dados que deveriam ser públicos, porque pode ser que o pesquisador se envolveu muito, mas os equipamentos, o dinheiro, recursos vieram da instituição ou dos próprios órgãos de fomento, FAPESP, CNPq. Então, você acha que então essas iniciativas vão tentar quebrar esse paradigma? Eu acho que, quer dizer, tem sido cada vez mais forte o caminho nessa direção.
O Open Universe é uma iniciativa que nasceu com esse foco muito específico, dentre tantas, como você falou, que estão acontecendo. As próprias agências de financiamento se dão conta e exigem cada vez mais a compartilhamento de dados, né? Inclusive, por exemplo, como eu disse, a NASA tem uma política muito forte de que as missões, muitas das missões disponibilizam os dados imediatamente. Não tem nem tempo de PI, né? Porque como a NASA é uma instituição que serve à comunidade, várias missões não são missões de PI, que tem um dono, né? Ou um grupo que é dono, mas são missões da agência. Essas têm os dados liberados imediatamente. É claro que na dinâmica científica, um pouquinho de tempo prioritário, às vezes é útil, principalmente no início da missão, para você entender o comportamento, etc., né? E, claro, colher os dividendos. Uma missão que você trabalha durante 20 anos e cuja observação do céu vai levar quase que certamente a uma descoberta com potencial de prêmio Nobel, digamos assim, claro que você tem que permitir o retorno para que um cara de um outro país que não se envolveu nada, mas é um grande especialista, não é? Não estamos falando aqui do pobre cientista cidadão, estamos falando da competição entre pesquisadores. Pega aquela informação e, de graça, roube, né, o resultado. Então, o tempo prioritário ele preserva isso, mas isso é muito bem equacionado. E, em geral, depois de um ano, as agências não deixam o tempo, quer dizer, a informação é aberta, né? Então, eu acho que assim, o Open Universe ele tem esse foco no desenvolvimento, existem muitas ações que podem ser complementares, na verdade, quer dizer, falando aqui para vocês, esse projeto é totalmente aberto à cooperação, né? Ele não é um projeto de um grupo de pesquisa ou que tem dono, ele é um projeto que o país está entrando junto com a ONU. Então, quer dizer, tem espaço para agregar muita coisa aqui dentro. Então, integrar outras iniciativas que existem a essa iniciativa para benefício mútuo é super bem-vindo. Dados que sejam disponíveis, software que queira-se. E, basicamente, a dinâmica do Open Universe vai ser a seguinte: a gente vai ter um portal de ferramentas e recursos online que as pessoas vão entrar e usar. E, por meio da ONU, a gente vai prestar o serviço de treinar e ajudar pessoas, grupos que queiram usar isso como instrumento de treinamento a se capacitar. Então, basicamente, a ONU ela faz essa ponte, quer dizer, ela fala com o país subdesenvolvido, ou a agência que está querendo começar, ou a universidade que está querendo começar, e a gente está do outro lado para tentar ajudar com o que puder no treinamento. E esse é o contexto. Então, quer dizer, qualquer coisa, qualquer um pode se agregar e participar disso. E todos são muito bem-vindos. Legal, legal. Não, sobre confidencialidade, eu entendo. Realmente, o cara tem uma grande chance de ser algum prêmio especial, né? Realmente tem que ler, tem que saber controlar. Não, eu entendi, mas é isso aí. Tem Reilão, você quer falar? Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta do Rubens. Tem aí o Marco Antônio, excelente apresentação, parabéns. Agora o Rubens Salter. Ele diz, muito legal o projeto. Há muitas fontes de dados que, se integrados, podem gerar estudos de alto impacto. O projeto prevê bibliotecas de acesso destas múltiplas fontes, Python, C, R? Sim, Rubens. Na verdade, quer dizer, o projeto ele é modular nesse sentido, no sentido de que aquilo que dá coesão ao projeto é essa visão geral e uma infraestrutura de portal online que depois pode abrigar um monte de coisas, inclusive bibliotecas para aplicações específicas. Então, a gente espera, assim, ter dentro desse portal canais para treinamento, tudo, mas também de acesso aos dados, etc., mas também de aplicações específicas, por exemplo, projetos para Citizen Science específicos, né? Aplicações específicas para hackathons, talvez, e aí você pode ter um espaço para usar bibliotecas para tratar os dados, inclusive online. Tem muita coisa já, tem muitas bibliotecas em todas essas linguagens que você colocou aí, que podem ser integradas. A gente, inclusive, uma época, agora isso tem que ser retomado, a gente estava falando com a Wolfram,
se ela poderia fazer visto que a ONU consegue trazer parceiros peso pesado, né, para as coisas, e a Wolfram tem umas interfaces, inclusive de pesquisa semântica, né, que são muito interessantes e podem realmente permitir uma acessibilidade maior, estilo Wolfram Alpha e coisas assim, se eles não querem desenvolver uma parte do portal, sempre com o benefício de estar fazendo um projeto que é com as Nações Unidas e colhe dividendos para eles nessa parte de retorno social, né? Então, quer dizer, entenda isso como esse projeto como uma base sobre a qual você pode construir sempre mais camadas. E o nosso objetivo é tornar essa base o mais flexível e interessante possível. Um pouco a ideia do trabalho com o Reinaldo é esse, né? É desenvolver arquiteturas que permitam o melhor modo possível usar essas diferentes aplicações. Maravilha. Ulisses, tem mais algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui do Marco, depois tem uma... Está em privado aqui. Para você comentar sobre Big Data, que você colocou uma transparência aí, mas não falou. Comentar sobre Big Data. O que ele quer que eu comente sobre Big Data? Você colocou uma transparência, queria falar, mas não deu tempo. Está aqui no privado. O que ele quer dizer, quais projetos que podem... Acho que antes dessa transparência, você mostrou alguma coisa que estava com Big Data, mas você não deu tempo de você falar. Isso aí, eu acho. Essa daqui? Eu acho que é isso. Bom, isso, na verdade, a gente tem um cara da agência espacial que é, na verdade, um gestor. Ele trabalha, seja para a Prefeitura de Roma, como para a agência Prefeitura, ou de Roma, ou do Lazio, ou o governo do Lazio, não sei. Mas ele é um gestor, é um cara de gestão, e ele está desenvolvendo indicadores sobre transparência de bases de dados, para a gente poder aplicar mesmo como talvez um selo ISO de transparência de bases de dados, para você poder julgar, classificar as bases de dados como transparentes, pouco transparentes, e usar como um critério para as pessoas conseguirem tornar as bases de dados delas cada vez mais acessíveis e transparentes. Isso, inclusive, ele faz para se aplicar na administração pública, né? Por exemplo, as contas do Estado do Rio de Janeiro são transparentes ou não são transparentes? Aí você pode julgar através desses critérios. Mas basicamente isso que está explicado aqui. A gente quer aplicar isso um pouco no Open Universe. O Open Universe é interessante porque, estando nessa interface social, você acaba podendo ter vários spin-offs, né, úteis para a sociedade. Mas isso não tem a ver com Big Data. Eu acho que eu falei outra coisa e não respondi o que ele estava querendo saber. Não, o que ele queria saber, quais projetos que podem se beneficiar do Open Universe e aqueles que seriam interessantes começar a utilizar. Isso que é a dúvida dele, eu acho. Então, a gente fez um protótipo que, por enquanto, se concentra em dados de núcleos ativos de galáxias, de observatórios espaciais. E isso é o que porque esse é o que a gente trabalha. Então, não faz sentido se eu não trabalho, eu começar a pegar dados de uma outra área que eu não sou especialista. Mas, em princípio, qualquer um interessado pode se envolver. Se você está envolvido num projeto que quer disponibilizar os dados no Open Universe, de alguma maneira, você é bem-vindo. Ou se você quer pegar os nossos dados e desenvolver uma aplicação de Citizen Science, o que seja, independente de nós, mas integrada com a gente, é totalmente disponível. Quer dizer, qualquer projeto que acha que pode se beneficiar da divulgação dos seus dados ou qualquer grupo que pode se beneficiar do uso de dados de outros e pode contribuir agregando camadas de software e coisas e para melhorar o projeto, é bem-vindo. Então, quer dizer, não tem um limite nesse sentido. Tem uma pergunta... Brasil, por exemplo... Oi, pode falar. Não, eu só ia falar que no Brasil, por exemplo, uma coisa que a gente tem conversado é com o pessoal do LNA, para tornar os dados do LNA mais acessíveis, né, e mais utilizáveis. Então, um pouco ajudar a organizar e divulgar a base de dados dos projetos brasileiros aqui, por exemplo. Ok. Tem uma pergunta aí do Luan, o Baraúna, ele vai fazer aí para você ao vivo aí, o VJ. Pode deixar... Não, o microfone está aberto para todo mundo. Quem quiser perguntar, até melhor para... Pode fazer a pergunta, Luan. Olá, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim.
Olá, professor Ulisses. Muito obrigado pela palestra. Muito legal. A minha pergunta vai um pouco no sentido do que o senhor acabou de falar agora no finalzinho. Existem alguns observatórios que possuem uns data releases públicos, como o S+, e, se eu não me engano, também o JPass ou o Mini JPass. Nesse caso, para esses dados que já estão liberados, vocês pretendem, de alguma forma, centralizar esses dados, criar uma biblioteca central? Como é que... Ou eles entrarem em contato com vocês? Como é que vocês pensam esses tipos de dados também? Então, o Open Universe, é claro, imagina, se a gente for centralizar base de dados de tudo que se produz, é impossível. Quer dizer, a gente vai ter que criar um mega data center. O nosso problema, nossa questão é integrar a informação. Então, veja que aqueles dados que eu mostrei para vocês, com aquelas montes daquele AGN, com a sede, com milhões de pontos, passei. Nenhum desses dados, alguns sim, poucos, sentam nos nossos arquivos locais. Quer dizer, os dados normalmente são liberados com protocolos de Virtual Observatory, então, comunicação padrão. A gente, através da nossa interface de busca, a gente acessa um name server, acha as contrapartidas da fonte nos outros catálogos e chama tudo e integra eles aqui. É o que o usuário final está interessado. E, por exemplo, com aquele Swift Deep Sky, se os dados do Swift, por exemplo, não estão disponíveis, a gente pode, inclusive, fazer análise de on-demand. Claro que se for muito grande, vai demorar um pouquinho. Se for alguns poucos pontos, coisa pequena, imediatamente você consegue preencher a sede. Então, quer dizer, aí, o problema é o data mining e a integração de maneira cientificamente inteligível. Porque quer dizer, o ponto de dado sozinho não significa nada. O ponto de dado numa distribuição espectral de energia, que é a informação física de uma fonte relativística como essa, é a informação que você quer para fazer ciência. Ou para ensinar um estudante como é que funciona um buraco negro no centro de uma galáxia, qual que é o efeito dele. Então, quer dizer, o importante é o acesso à informação com significado. Então, a gente quer fazer essa ponte. É claro que se a gente vai trabalhar com um parceiro, que é uma universidade, que precisa, ou seja, onde as pessoas já têm um certo nível de formação, e não querem só usar esses dados para escrever um artigo científico, que eles poderiam, mas eles querem entender como produz esses dados, é claro que a gente entra num nível um pouco além e pode conversar sobre essa questão e trabalhar juntos para capacitar as pessoas nisso. Com relação ao JPass, portanto, quer dizer, se eles publicam os dados com protocolos VO, a gente já tem acesso. Porque tudo que está em VO na internet, a gente consegue pegar sem nenhum problema. Se eles têm protocolos próprios, e a gente pode fazer uma parceria com eles para tornar a nossa interface de comunicação compatível com a deles. E aí a gente pode acessar os dados deles também e integrar aqui. Se eles tiverem interesse, a gente pode, inclusive, fazer isso de maneira sistemática, de maneira que os dados deles tenham até aplicações específicas. Mas quer dizer, o nosso objetivo é integrar aquilo que está disponível já e trabalhar com quem quiser para criar mais funcionalidades e agregar cada vez mais dados. Mas a gente não quer criar a nossa base de dados, até porque é impossível. A gente quer só ajudar a informação a fluir de maneira mais inteligível em cooperação com quem estiver interessado. Obrigado, professor. Ok, muito bom. Ulisses, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ao mesmo tempo uma sugestão em tempo, porque o projeto ainda, digamos, está começando, né? E tem muitos desdobramentos ainda, principalmente relacionado à computação aplicada. O que não está ainda muito claro, que eu vejo assim nas palestras que eu tenho assistido sobre o Open Universe, é o seguinte: a interface objetivar a interface com o usuário, né? No sentido assim de especificar soluções bem específicas para cada perfil de usuário.
Então, você vai ter o próprio pesquisador, né? Ele pode encontrar algumas facilidades no Open Universe, diretamente no Open Universe. Então, o pesquisador mesmo pode continuar usando o Open Universe. Isso aí eu não tenho dúvida. Indo para os graus de hierarquia, né? Digamos, de aprofundamento dos dados, que vai descendo até chegar num aluno de segundo grau que precisa acessar o portal e a plataforma e fazer um trabalho escolar, por exemplo, né, na área de astronomia, mas um trabalho mais pragmático, com os dados, né, pegando, enfim. Aí fica a minha pergunta, né? A gente poderia pensar, quem sabe, em dividir dividindo assim grosseiramente em dois módulos, né? Uma coisa mais para profissionais da área de P&D e uma coisa mais para professores, estudantes, né? E aí essa turma aí que se encaixa mais na aprendizagem, no ensino, pensar na montagem de algo que está muito na moda hoje em algumas plataformas que eu tenho acompanhado, principalmente na área médica, área de biologia, que é o que chama de curadoria de conhecimento. Isso já passou a ser um nome técnico, né, dentro dessas aplicações aí em plataformas. Então, além de você ter dados, ter ferramentas de análise, papers, enfim, tudo que você puder colocar lá, um repositório de conhecimento, mas você tem uma curadoria de conhecimento. E hoje as ferramentas mais apropriadas para fazer isso é com IA, com inteligência artificial. Então, você cria uma interface de curadoria de conhecimento especializado em astronomia, por exemplo, como se tivesse uma Alexa assim, super especializada, mas ela não precisa necessariamente se comunicar com voz, mas pode ser através de algum tipo de... Quer dizer, pode ser imagem, filme, voz, o que você quiser. Mas uma curadoria de conhecimento baseada em IA para atender esse segmento de usuários do Open Universe que se encaixariam naquele que não é pesquisador. Tá? Esse é o meu ponto, uma coisa a ser discutida. Isso é excelente, é o ponto correto, Reinaldo. Eu acho que você pegou bem. É um desafio atender as várias camadas, né, de proficiência, digamos assim. É mais fácil atingir aqueles que estão no nível da gente, que a gente que conhece muito bem em primeira pessoa, né? A gente sabe quais são as questões, quais são as dificuldades, quais são as necessidades. Quer dizer, é impossível o Open Universe, como iniciativa, fazer tudo isso sozinho. Então, a ideia, quer dizer, é colaborar o máximo possível com pessoas que tenham ideias novas, diferentes habilidades e skills, para colocar isso junto. Acho que essa questão da curadoria do conhecimento é um pouco a intuição que a gente tinha quando lá foi falar com o Wolfram se não tinha alguma coisa que dava para fazer, facilitar, atingir o setor da educação, né? Ou do citizen scientist. Mas eu acho que é isso, quer dizer, todas essas questões estão no nosso horizonte, mas é aquilo. Eu acho que aí a questão é pessoas que tenham as ideias e queiram participar do projeto aplicando essas ideias, né? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que esse assunto aí a gente pode amadurecer mais, mas ele poderia ser transformado numa proposta de projeto de pós-graduação na CAP. Para alguém que quisesse desenvolver um mestrado ou um doutorado na curadoria de conhecimento com IA para astronomia. Eu acho que é belíssimo. E uma coisa legal, quer dizer, principalmente os mais jovens que estão ouvindo, que é interessante, quer dizer, pelo contexto do projeto internacional, ONU, etc., primeiro, quer dizer, a chance de causar impacto é muito grande e depois você automaticamente, quer dizer, tem uma rede de contatos nesse contexto. E isso é muito útil para depois continuar desenvolvendo coisas e, como eu mostrei nos exemplos, reverter para o teu trabalho acadêmico, né? Quanto mais dinâmica a coisa, o trabalho, mais potencial você tem de chegar em coisas novas que depois vão te dar um retorno científico, acadêmico não esperado. A gente não esperava, não estava na nossa equação fazer essa ciência necessariamente, né? Foram coisas que a gente foi se dando conta que estavam caindo de maduro, uma vez que a ferramenta estava pronta. Então, é isso.
Tá De certo. todo modo, quer dizer, se eu tivesse que dizer qual que é o produto fundamental do core, né, do Open Universe, não depois, quer dizer, as coisas podem crescer em colaborações com diferentes focos, mas, quer dizer, para você conseguir fazer esse tipo de coisa, que nem esse gráfico que vocês estão vendo aqui, você precisa dos dados reduzidos em alto nível. Dados brutos são obscurecidos, né, tem informação obscurecida porque precisam de tratamento. Então, quer dizer, o trabalho maciço do Open Universe é conseguir trazer esses dados num nível de usabilidade direta, né? O que a gente chama de science ready, né? Que pode ser aplicado diretamente para a ciência e, consequentemente, para outras coisas, né? E depois o treinamento, quer dizer, esse é o... E o treinamento é o que a ONU no mais tem foco, né? Mais quer, que é poder servir os países membros através da iniciativa, né? Então, todo o resto eu acredito que vai ser conduzido segundo as oportunidades, etc., pelas colaborações que forem surgindo, né? Então, de novo, as colaborações são muito livres. Então, quer dizer, qualquer um que estiver interessado em participar é muito bem-vindo. Só para... Oi. Alô, Marco? Conseguiu? Oi, agora deu certo. Era o volume aqui. Boa tarde a todos. Então, eu gostaria só de complementar minha pergunta, porque como foi um pouco meio longa a minha pergunta, e por isso que acho que ficou meio difícil. Mas a minha pergunta foi a seguinte, primeiro eu gostaria de parabenizar, foi uma excelente apresentação, e eu queria saber, assim, quais projetos que você considera que poderiam se beneficiar do Open Universe, aqueles que seriam mais promissores, e você poderia comentar sobre projetos que já começaram a utilizar e sobre aqueles que seria interessante que começassem a utilizar. Obrigado. Então, perfeito, obrigado pela pergunta, Marco. A gente nunca colocou a pergunta sobre projetos que podem se beneficiar, aqui pensando em projetos astronômicos, no sentido de que, quer dizer, o mínimo divisor comum nesse conceito é que, é claro, quer dizer, qualquer projeto que tiver os seus dados facilmente acessível vai provavelmente aumentar o número de citações que tem. Mas não é o Open Universe que vai fazer ele aumentar o número de citações, porque o que vai aumentar as citações dele é entre os especialistas, portanto, ele publicar alguma base de dados abertos com VO, está integrado no Simba, no CDS, por aí vai. Esse é o mundo dos pesquisadores, né? O que a gente se pergunta é como a sociedade pode se beneficiar do Open Universe e como os cientistas que não estão diretamente, não têm acesso direto a esses projetos de primeiro nível, podem se beneficiar do Open Universe. Quer dizer, a gente quer fazer a ponte entre o mundo dos poucos especialistas para o mundo dos não especialistas ou daqueles que precisam, que têm uma barreira maior a percorrer. Mas, de novo, é evidente que se aumenta o número de colaborações, se aumenta o número de usos dos dados, espera-se um retorno para os experimentos, como eu falei tudo no começo. Tem uma área da ciência que se beneficia muito de um projeto como esse, que são as áreas da astronomia que dependem de dados multibanda e multimensageiros. Porque um radioastrônomo não é especialista em raios gama, não é especialista em raio-x. Então, a menos que ele tenha um amigo que seja, um colega que seja, e publique junto com ele, o único jeito dele de fazer essa ciência é tendo acesso direto aos dados. E, em geral, por exemplo, em países menos desenvolvidos, não existem observatórios, satélites, missões astronômicas, mas eles fazem muito mais ciência teórica, analisando os dados, analisando as informações que os instrumentos caros produzem. Então, quer dizer, também é uma ajuda a esses caras. Também é uma ajuda a esse pessoal conseguir fazer ciência de mais impacto. Então, não é tanto um projeto para ajudar os experimentos, porque existem outras vias de fazer isso igual ou melhor, mas realmente de dar um retorno social e um retorno democrático mundial do trabalho científico. Só uma última complementação. Na verdade, é esse o ponto mesmo. Na verdade,
quando eu digo beneficiar, eu quero dizer em relação a beneficiar a sociedade, assim. Os projetos se beneficiam do Open University para dar um retorno para a sociedade, entendeu? Isso que eu quis dizer. Bom, isso eu acho que, em princípio, todos têm o potencial. Basta querer. Eu acho que aí é uma questão... Porque o difícil nesse projeto não é nem ter a ideia técnica, nem fazer o portal. Isso daí é um grupo de pesquisa de um departamento de uma universidade boa consegue fazer. É um projeto de um grupo de pesquisa. Ele deixa de ser o projeto de um grupo de pesquisa quando ele é um projeto que envolve países e as Nações Unidas. Aí ele parece vir uma coisa de grande escala. E ele só está demorando desde 2017 para ser criado, porque essa ligação é essa coisa que é complexa. Então, principalmente você criou um instrumento e aonde você tem um parceiro como a ONU para fazer treinamento de pessoas, para ajudar você a treinar pessoas, aí você tem o que você precisa para multiplicar isso em grande escala. Porque o portal em si, em princípio, qualquer um da nossa área poderia fazer, né? É os conhecimentos tonal. O problema é a intenção e o contexto. E o contexto quem dá é as Nações Unidas. Por isso que eu digo, o projeto é muito aberto à colaboração e com todo mundo. Porque é um projeto que você pode fazer no nível do departamento universitário. Mas quando ele é feito dentro das Nações Unidas, aí sim ele tem um impacto social para fazer alguma diferença em larga escala, né? E essa é a ideia. É realmente Perfeito, fazer obrigado. Muito bom. Tem mais uma última pergunta aí, que é do Adriano Almeida. Adriano, você quer fazer a sua pergunta aí pelo microfone? Mais fácil? Acho que é melhor. Facilita aí. Eu li aqui a pergunta do Adriano, se ele não conseguir pegar o áudio. Então pelo que eu entendi, quer dizer, mesmo assim, quer dizer, os dados, quer dizer, entender esse gráfico, essa distribuição espectral de energia, talvez, inclusive, vários de vocês que não são astrofísicos não entendam o que está por trás disso daqui. Você tem toda a razão, Adriano. Mas eu diria que, enquanto Open Universe, esse não é o nosso papel central. Digo, por exemplo, o papel de quem está desenvolvendo a iniciativa. O nosso papel é criar todas as ferramentas e as condições e dar o apoio de especialistas, se necessário, para que um professor transforme isso numa linguagem acessível para os seus alunos. Porque isso é um full-time job, explicar isso para um aluno. Não é uma coisa que você faz em meia hora, né? É tão ou mais complexo do que desenvolver a plataforma em si. Então, quer dizer, o Open Universe, ele dá o substrato para que depois possam se criar outras coisas em cima dele e usando a informação que ele disponibiliza. E é isso que a gente quer, né? Por isso que depende intensamente de colaboração, né? E, de fato, se chegasse nesse ponto em que alguém pudesse usar essa informação para dar curso, essa plataforma, para dar curso de astronomia no ensino médio, ou para, sei lá, desenvolver livros didáticos online, onde você interage com os dados que você está vendo, isso é a demonstração de sucesso. Mas não necessariamente a gente vai fazer. Isso daqui é aberto, todo mundo pode pegar e transformar numa outra coisa, né? Ou transformar numa coisa a mais. E essa é a ideia. E a gente se disponibiliza a ajudar o quanto possível a todos esses passos. Mas certamente vai muito além das nossas forças e competências a trabalhar em todas essas frentes, né? E é aí que entram vocês ou os outros interessados e capazes de fazer isso. Pessoal, já estão quase 15 para as 4. Vamos fechar. Qualquer dúvida, Ulisses, acho que você deixou o seu e-mail, né? Pode deixar na apresentação. Se eu não deixei, eu vou escrever aqui para todos. Tá. No chat. E, sim, por favor, me escrevam ou falem com o Reinaldo. O Reinaldo conhece muito bem o projeto, está envolvido. Falem com ele também, mas fiquem livres para escrever. Uma coisa que eu gostaria de fazer sempre era, depois que o projeto oficialmente começar, é fazer hackathons regulares e desafios regulares para desenvolver ferramentas e envolver pessoas novas no desenvolvimento dessas ferramentas
que depois são integradas no projeto, mas, quer dizer, dá visibilidade para o trabalho da pessoa, né? Também é útil para quem cooperar e, quem sabe, sei lá, fazer alguma coisa que atraia as pessoas, os jovens, a desenvolver ferramentas e ideias sobre isso, inclusive no contexto da colaboração direta com a ONU. Eu acho que tem muito potencial e é uma coisa legal de se explorar. Inclusive, Ulisses, aproveitando que você falou, muito importante, Hackathon, porque nós temos anualmente um evento chamado World Cup, né? Workshop de curso de mestrado, doutorado em computação aplicada, totalmente organizado pelos alunos, né? Este ano vai começar dia 13 de setembro e ano que vem a gente pode entrar em contato para você organizar um hackathon, né? No CAP, a gente sempre chama alunos de FATEC, Institutos Federais aqui perto, e podem participar de uma grande, tipo, brincadeira, mas né? Aí a gente entra em contato contigo. Até lá, sério, eu vou pedir para os alunos lembrarem disso, porque pode ser interessante para desenvolver algumas coisas e aprender, né? Perfeito, perfeito. Eu fico muito contente. Bom, pessoal, acho que hoje a gente agradece o Ulisses aí, em nome do programa. Mais uma vez, muito obrigado por colaborar com o nosso programa, porque pessoas como você são importantes para que nosso programa tenha acesso a outras informações e ter ideias, né, para o mestrado e doutorado. Agradeço muito. Acho que vocês querem ficar, né, Reinaldo, mais um pouco? Você... Eu vou ter uma reunião com o Ulisses agora, exatamente sobre o projeto Tá. do Mateus. Eu acho que você vai ficar também, né? Fica um pouco aqui. E aí, bom, aí o resto dos participantes aí, os outros participantes estão liberados. Eu só queria, mais uma vez, agradecer aí formalmente o Ulisses por aceitar o convite. É sempre o seminário. Eu já assisti uns 8 seminários do Ulisses sobre o Open Universe e cada um deles traz sempre uma novidade. Isso é bom, significa que o projeto está andando. Só para informar vocês, o INPE formalmente participa do projeto, né? Tem outras instituições do Brasil de astronomia que participam formalmente do projeto. Cada instituição tem um representante, com a chancela aí da direção do Instituto, e no caso do INPE sou eu. Então, qualquer dúvida que vocês tenham para levar para o Ulisses, principalmente em relação à computação aplicada, dentro desse contexto, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Por e-mail ou na chamada aqui. Então, ficamos aí sempre à disposição, né? O Open é Open mesmo, né, Ulisses? É Open mesmo. Não é fake Open, não. Pediria, então, agradecimento aí para o Ulisses. Obrigado mais uma vez. Uma pena que não é presencial, mas próxima vez vai ser.